Testando, estão me ouvindo? Temos aqui o Luiz Carlos, Valéria, Zilma, por favor, confirmem. Estão me ouvindo? Nossa, que bom. Então, como eu estava dizendo, toda segunda-feira eu costumo publicar um vídeo novo aqui no canal do YouTube, Minuto de Resiliência. E como a minha semana foi muito corrida, eu não tive como preparar esse vídeo. Por isso, hoje eu resolvi aparecer aqui de surpresa para fazer esse vídeo ao vivo aqui com vocês. E que bom que vocês estão aqui. Por favor, não me deixem sozinho. Embora depois algumas pessoas venham ao canal ver o vídeo, mas é bom que vocês estejam aqui acompanhando. Beleza, que bom que o áudio tá legal. Vamos então. Eu preparei algumas coisas para partilhar com vocês sobre espiritualidade, sobre resiliência, mas o tema principal que eu gostaria de abordar com vocês é a questão do tempo, né? Às vezes nós temos tempo para os outros, temos tempo para os amigos, para a família, temos tempo para ver séries, filmes, livros, mas hoje eu quero falar sobre o tempo para si, né? Aquele tempo que é só seu, aquela experiência que é só sua, você com o seu silêncio, com a sua solidão, com suas inquietudes, é desse tempo que eu gostaria de falar com vocês. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria fazer esse momento de pausa, mesmo diante de tantas preocupações, de tantas coisas para fazer, porque, para mim, cada dia eu tenho mais convicção de que eu posso realizar os melhores projetos, né, inclusive voltados para a solidariedade, para o amor ao próximo, mas se eu não sou capaz de fazer esse momento de pausa para a autorreflexão, para o autoconhecimento, para me perguntar se de fato eu estou no caminho certo, para me perguntar se realmente as escolhas que eu tenho feito têm trazido alegria e paz para a minha existência, porque a gente corre o risco de passar a vida inteira correndo atrás do sonho errado, das pessoas erradas, e eu acho que esse momento de parar, de olhar um pouco para dentro de nós, nem que sejam, sei lá, 10 minutos, meia hora por dia, isso é fundamental para que a nossa vida tenha sentido. Todos nós estamos em busca de realização na nossa vida, né? Todos nós queremos ser felizes, queremos ter paz na nossa vida, nas nossas relações. Mas o que a gente não percebe é que essa paz que a gente tanto busca, ela não está no outro, né? O outro é apenas um complemento dessa felicidade que eu tanto busco, né? E às vezes a gente busca felicidade em lugares ou em pessoas que a gente não deveria. E eu só vou perceber isso, eu só vou perceber o lugar certo da minha própria felicidade se eu for capaz de me escutar, né? Eu insisto muito nesse tema, na importância de escutar a nossa voz interior, para que a gente não se perca nas tantas vozes das redes sociais, das pessoas que nos criticam, né? E às vezes a gente acaba se perdendo nessas vozes. E geralmente essas vozes de fora, elas não nos levam para um bom lugar, né? Não nos levam para um lugar de paz, de autoconhecimento e de alegria. Então, você que acompanha esse nosso momento de reflexão, para termos como ponto de partida essa pergunta, né? Será que eu tenho tempo para mim? E qual a qualidade desse tempo? Né? Porque não é simplesmente se trancar num quarto, numa sala, que a paz vai fluir. Não, eu vejo o processo de autoconhecimento, ou mesmo de crescimento espiritual, como uma luta interior. Né? Nem sempre a gente consegue ter aquele momento de paz, mesmo que a gente pare, mesmo que a gente coloque um fundo musical, porque há muitas questões no nosso interior que precisam ser resolvidas, né? Independe da idade, né? Independe do tempo. Tem muito mais a ver com a nossa história. Como é que eu olho para a minha história? Né? Você olha para a sua história com gratidão. Não sei se vocês acompanharam, mas teve, acho que o último vídeo, o penúltimo vídeo, eu falei sobre os 10 pilares da resiliência. E o primeiro deles é justamente
fala justamente disso, né? Fazer as pazes com a sua história. E cada um, no silêncio do coração, pode se perguntar, olhando um pouco para trás, né? Mesmo que você tenha, sei lá, 20 anos, 30, 40, olhando um pouco para tudo aquilo que você viveu, para as experiências de vida, você se sente em paz com a sua história de vida? Você é capaz de olhar para trás e dizer, ó, nossa, como eu sou grato por tudo aquilo que eu vivi. E tem gente que tem dificuldade de agradecer, tem gente que tem dificuldade de encontrar gratidão no meio da incerteza, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento. E cada vez mais eu acredito que aquele que consegue ser grato diante da existência, diante de tudo aquilo que viveu, é uma pessoa que está no caminho desse contentamento, dessa felicidade. Porque a nossa história é que dá sentido à nossa vida. Não tem como eu ser feliz com o outro ignorando aquilo que eu sou, aquilo que eu vivi. E isso não significa ficar o tempo inteiro olhando para trás, mas ser capaz de, em algum momento do dia, olhar para as escolhas que você fez e sentir um sentimento de sentir algo de gratidão dentro de si. Eu acho que isso é fundamental para a pessoa que busca resiliência, que busca significado para a sua vida. Então, nesse primeiro ponto, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre tempo para nós, né? Tempo para si. Não somente o tempo para o outro, tempo para ler livros, para ver a nossa série preferida, mas o tempo para nos escutar, o tempo para olhar para dentro e dizer, olha, a vida realmente tem sentido. Mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda angústia, a vida tem sentido. Então, o primeiro ponto é fazer as pazes com a nossa história. Nossa história de vida é marcada por afetos, mas também por ausências, por sofrimentos, por decepções, por experiências de luto. E cada um sabe as histórias que viveu, né? Cada um sabe das próprias experiências. Então, esse é o ponto importante, né? Quando a gente para durante o nosso dia e ser capaz de agradecer por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. E como eu estava dizendo, fazer uma pausa não significa que eu vou me sentir em paz no primeiro minuto, né? Como eu disse e repito, a experiência espiritual, a experiência de maturidade interior, é um caminho para toda a vida. Da mesma forma, a experiência do autoconhecimento. Eu não me conheço simplesmente olhando para dentro, eu preciso também da relação com o outro. Mas não é somente no outro que eu passo a me conhecer. Eu estou convicto de que a experiência da solidão, ela é fundamental para que eu me conheça, para que eu conheça os meus impulsos, minhas angústias, minhas dores e aprenda a conviver com isso, né? Não somente superar, né? Quando a gente fala de resiliência, a gente fala também não apenas da capacidade de resistir, de aceitar a situação, mas de encontrar um sentido para além desse sofrimento, para além dessa dor. E para que isso aconteça, eu preciso fazer a experiência do autoconhecimento, eu preciso aprender a ficar em paz na minha própria companhia. É muito bom estar com os amigos, é muito bom estar com a nossa família nesse tempo de pandemia, mas é fundamental se sentir em paz dentro de si mesmo. E esse é um desafio de todos os dias, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Henry Nouwen, que ele fala justamente disso, que a experiência espiritual, ela passa pelo autoconhecimento, ela passa pelo esforço, mas ela passa também pela graça divina, né? Não é somente o meu esforço que vai me ajudar a ser uma pessoa mais feliz, mais contente diante da vida, mas eu preciso também contar com a graça de Deus na minha vida, isso é fundamental. Eu não vou continuar falando sobre os 10 pilares da resiliência, porque tem um vídeo aqui no canal, acho que é o penúltimo vídeo, mas eu quero apresentar para vocês, já que nós estamos falando de tempo para si, e isso significa autoconhecimento, significa escutar a nós mesmos, eu quero falar para vocês sobre alguns sinais da maturidade espiritual, né? Quais são os sinais, quando eu tiro tempo para mim, quais são os sinais de que eu estou no caminho certo? De que eu sou realmente uma pessoa espiritual ou em busca dessa maturidade espiritual?
E eu trouxe alguns, eu anotei, na verdade, alguns sinais de maturidade espiritual. Você que está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vindo. Eu coloquei aqui um sinal de que nós estamos no caminho espiritual, é a capacidade de compaixão pelo outro. Nós estamos passando por um momento muito difícil da humanidade, né? Não é só meu, não é só dificuldade individual, mas um sofrimento que ele é coletivo, que advém dessa experiência mesmo de estar em casa, de enfrentar a pandemia, da insegurança, da ansiedade. E quando eu falo compaixão pela dor do outro, eu estou falando de uma compaixão, primeiro, por nós mesmos. Como é difícil para algumas pessoas sentir compaixão por si mesmo, né? Ser capaz de se acolher com tudo que é. Então, para que eu tenha compaixão pelo outro, eu preciso também dessa compaixão interior. Né? Ter compaixão pela minha história, por aquilo que eu vivi. Então, a compaixão pela humanidade, pela dor do outro, nasce dessa compaixão comigo mesmo. O outro aspecto, o sinal de que eu estou no caminho espiritual é respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças em relação ao outro é um desafio grande para nós, né? Porque todos nós somos diferentes, todos nós vivemos uma história, todos nós temos nossas marcas, nossas angústias, nossas dores, e nós precisamos respeitar o pensamento do outro, o modo de pensar, o modo de interpretar a vida. Porque o meu olhar sobre a vida, o meu olhar sobre o sofrimento, ou sobre o sentido da vida, ele nasce muito da maneira como eu olho para mim mesmo, para a minha vida, para tudo aquilo que eu experimentei. Então, não é fácil respeitar a diferença do outro. Né? Por isso que eu falo que a experiência de autocompaixão, ela nos liberta do preconceito, ela nos liberta do julgamento e ela nos abre para respeitar a forma com que o outro pensa, ou respeitar também o tempo do outro. Né? Nós estamos falando de tempo para si, mas é fundamental respeitar o tempo do outro. O outro sinal, eu já comentei, que é a gratidão pela vida. Né? Ser grato diante da existência abre caminhos para a própria felicidade. Um outro aspecto, sentir-se em paz na própria companhia. Eu pergunto a você, você se sente em paz quando você está sozinho? Eu sempre cito aquela frase do Pascal, que ele diz que a maior infelicidade do homem reside na sua incapacidade de ficar no seu quarto sozinho. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, tivemos dificuldades com a solidão, dificuldades de ficar sozinho, né? E quando a gente consegue fazer as pazes com a gente mesmo, é muito interessante como a gente consegue superar alguns medos, algumas inseguranças, inclusive o medo de ficar sozinho em casa, de ficar sozinho na vida, né? Porque existem momentos da nossa história, da nossa vida, em que as pessoas estão muito mais ausentes e nós precisamos aprender a lidar com isso, né? E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nós não podemos ficar o tempo inteiro com as pessoas que a gente ama, com os amigos, com os colegas de faculdade. Então, esse é um tempo também de conviver com a gente mesmo e perceber o que é essencial, o que importa para mim daqui para frente. A Zilma está falando da importância da autocompaixão, né? Interessante. A autocompaixão, ela caminha junto com o perdão, a capacidade de se perdoar. Eu acho que são duas fontes de felicidade, né? A capacidade de sentir compaixão por mim mesmo, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com os meus erros, com os meus acertos, e a capacidade de perdoar a minha história, as escolhas que eu fiz. Depois, respeitar os limites e o tempo do outro. Olha que interessante. Para você que convive com outras pessoas, ou que talvez tenha esposo, esposa, é muito interessante essa dimensão, né? Respeitar os limites do outro. Geralmente, nós não temos muita paciência com as pessoas, né? Seja no campo intelectual, no campo humano, espiritual.
que bom seria que as pessoas crescessem, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas evoluíssem ao meu tempo, né? Do meu modo, a meu bel prazer. Mas cada pessoa tem um tempo diante da vida. E muitas vezes esse tempo está ligado à história de vida da pessoa que a gente não conhece. Então, respeitar o tempo do outro, os limites do outro, isso é importante, é um sinal de maturidade espiritual. Outra coisa é a capacidade de escuta e de inteireza. Nós já falamos um pouquinho sobre escutar a nós mesmos, né? É dessa escuta interior que nasce a escuta do outro. É da escuta interior que nasce a escuta de Deus, a escuta do transcendente. Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de explorar um pouco mais, que é a dimensão da inteireza, estar inteiro. Eu tenho, vamos imaginar, né? Eu tenho vários trabalhos para fazer, tenho vários e-mails para responder, tem várias mensagens no WhatsApp para responder, mas eu estou inteiro aqui nessa experiência, né? Como é bom fazer essa experiência de estar aqui no momento presente. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Geralmente nós estamos tão divididos. O Isaac acabou de entrar, é muito bom deixar-se escutar em si mesmo. Olha que bonito. Obrigado, Isaac. Então, a dimensão da escuta, ela me ajuda a estar inteiro, a estar presente na minha relação com o outro, na minha relação comigo mesmo e na minha relação com Deus. Como é importante fazer isso, né? Capacidade de inteireza, né? De estar aqui, no aqui e agora. E é difícil porque, às vezes, nós antecipamos tanto amanhã. Eu ainda penso em escrever um pouco mais sobre isso, mas eu gosto muito de pensar nessa coisa nessa dificuldade que nós temos de viver o agora, porque a nossa mente, ela tende a antecipar o amanhã, a antecipar as coisas o tempo inteiro. E como é bom fechar os olhos, escutar os sons ao meu redor, sentir os cheiros que estão próximos a mim, sentir as minhas angústias, as minhas inquietações. Tudo isso traz sentido para a minha vida. Mas é um exercício diário, né? Porque às vezes nós estamos tão divididos, são tantos projetos, tantas ideias, tantas coisas para a gente fazer, que a gente acaba ficando dividido demais e não vivendo o momento presente. O Thomas Merton, que é um autor que eu gosto muito, ele fala justamente disso, que só o agora é eterno. Pense um pouquinho sobre essa frase. Só o agora é eterno. Só o agora existe, né? Nós podemos fazer planos para o futuro, podemos olhar para o passado, mas a única segurança que nós temos é do tempo presente, né? É de estar olhando aquilo que está próximo a mim, ou de estar vivendo o tempo presente naquele momento. Eu acho que isso é fundamental para a nossa vida. O próximo ponto, tem uma coisa bem interessante que eu coloquei aqui, vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Um sinal de maturidade espiritual é a capacidade que eu tenho de transcender a lei, a norma. Bem, vou tentar explicar um pouquinho para vocês, né? Quando a gente escolhe uma religião, ou quando a religião nos escolhe, nós temos que ter muito cuidado para que essa experiência religiosa não me roube a capacidade de ser livre diante da vida, né? De ser livre na forma de pensar, livre na forma de tocar o outro, livre na forma de me comunicar com o outro. Porque o que acontece é o seguinte, quando eu coloco a religião acima da espiritualidade, ela acaba me sufocando, né? Não sei se vocês já viram o padre Fábio de Mello falando sobre isso, o mesmo Leandro Carnal e outras pessoas, de que, às vezes, a religião, ela tem se a gente deixar, né, claro, ela tem esse poder de nos tornar rígidos diante da vida, diante do outro. E eu acho que essa rigidez, ela está muito ligada à hipocrisia também. Para mim, é impensável uma pessoa dura demais com o outro se dizer espiritual, se dizer uma pessoa muito religiosa, muito próxima de Deus. Para mim, uma pessoa espiritual, ela precisa ter sensibilidade diante da vida, diante do outro, diante das situações. Eu penso que é isso que eu busco
na minha vida, né, na escolha que eu fiz, para que a minha fé, a minha religião, ela não me afaste de quem eu sou e ela não me torne uma pessoa hipócrita, uma pessoa rígida demais e por trás eu não consiga viver aquilo que eu escrevo, aquilo que eu prego, né? Estou mostrando aqui para vocês o meu livro, um dos livros, Minuto de Resiliência. E quando eu vejo as pessoas lendo meus livros, postando coisas, compartilhando coisas, eu digo assim, nossa, como eu preciso viver isso? Esses dias eu falei para uma pessoa que compartilhou um vídeo meu, uma reflexão minha. Como eu preciso ler mais aquilo que eu escrevi para ver se eu vivo, né? Eu penso que esse é o caminho de coerência que todos nós cristãos, né, deveríamos buscar. E eu acho que é diária, essa luta é diária, né, para que as minhas palavras, para que aquilo que eu falo, aquilo que eu escreva, se torne prática na minha vida. Alguém fez um comentário aqui. Ah, Denise Fontinelli, obrigado, ela disse. Estou concentrada aqui agora, só ouvindo esse rapaz muito talentoso. Gostaria de conhecê-lo, transmite paz. Gostei quando fala da liberdade ao escolher a opção religiosa. Obrigado, me fico muito feliz. Obrigado, Denise. Denise Fontinelli, beijo para você. Espero que em breve nós tenhamos um pouco mais de tempo para conversar. Eu acho que eu estou no momento de ter um pouquinho mais de tempo para mim, até inclusive, eu parei um pouco com as lives, as pessoas me chamam muito para fazer live juntos no Instagram, e eu preferi dar uma pausa, porque, primeiro que eu estou trabalhando muito, eu estou num projeto novo aí, que me exige inspiração, e eu acho que todo bom projeto na nossa vida exige renúncia. Então, esse é o momento de escutar um pouco mais a mim mesmo. E, ao mesmo tempo, eu sinto essa necessidade de partilhar com as pessoas, né? A Valéria está dizendo, esse livro é perfeito. Obrigado, fico feliz. Denise, então fique aqui comigo. Um beijo para o meu afilhado. A Denise é minha madrinha e eu sou madrinha do filho dela. Um beijo para o Kevin, para o Ives. Então vamos continuar. O próximo ponto. Então, só resumindo, né, para quem está chegando agora. A gente está falando sobre os sinais da maturidade espiritual. O que caracteriza que eu estou no caminho certo, no caminho de crescimento interior? Depois de transcender a lei, vamos ao próximo ponto. Olha que interessante, parece que foi combinado. Saber a hora certa de desconectar. Às vezes eu tenho essa crise, né, da desconexão, mas isso faz bem para a gente. Como faz bem, às vezes, passar um dia, olha quanta diferença faz para a nossa mente e para o nosso espírito mesmo, né? Passar um dia desconectado, 2 dias, uma semana, eu não sei quanto tempo você consegue. Às vezes, pelo trabalho, a gente não consegue muito tempo, mas é muito importante passar nem que seja um dia por semana. Eu preciso disso, não sei você. Saber o momento certo de desconectar, né? Estar próximo do outro é importante, nos traz alegria, felicidade, mas também fazer as pazes comigo mesmo exige que eu me reconcilie com a minha solidão, né? Que eu tenha um tempo para mim mesmo. E isso é fundamental. Saber o tempo certo de ficar em off, né? Ficar sozinho consigo mesmo para não fazer nada. Às vezes eu simplesmente caminho pelo jardim, tomo sol, fico sozinho, e isso, sem celular, sem livros. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso da mesma maneira, né? Mas eu acho que esse é o desafio de todos nós. Cada um precisa descobrir o que ele traz para dentro, né? O que ele traz para si. Porque existem muitas experiências, às vezes até experiências tóxicas, né? De relações tóxicas, que vão nos afastando de nós e a gente nem percebe. Então, esse desconectar é como se eu dissesse, eu preciso voltar a me pertencer, né? Voltar a me escutar. Isso é pleno de sentido. Estamos quase chegando ao final da nossa reflexão. A ideia era partilhar meia hora com vocês. E o último, como eu lido com as expectativas elevadas demais. Quando eu falo em expectativas, é tanto em relação ao outro, né? O que eu espero do outro e o que o outro espera de mim. Como é que eu lido com as falsas expectativas?
Primeiro, né, eu gosto de pensar o seguinte, às vezes, essa dificuldade que nós temos de lidar com a nossa própria solidão, a gente acaba fugindo de nós mesmos o tempo inteiro. Mas essa dificuldade de lidar com a solidão, ela está muito relacionada à expectativa elevada demais que eu coloco em relação ao outro, né? Às vezes a gente espera demais das pessoas, dos amigos, da família. Às vezes a gente espera que as pessoas tragam a nossa felicidade, a nossa alegria. E quando a gente está de bem com a gente mesmo, né, quando a gente consegue silenciar, a gente percebe que muito da felicidade que nós buscamos fora já está aqui dentro de nós. Mas a gente precisa fazer essa experiência de lutar contra esse barulho externo e olhar um pouco para dentro de nós. Temos 2 comentários aqui. Faço isso, é muito bom, o Isaac está dizendo. Indico começar de pequenas coisas. As listas de afazeres ajudam. Olha que interessante, né? Nosso problema é que, às vezes, a gente quer se tornar uma pessoa espiritual, resiliente, da noite para o dia. E é processo, né? O Isaac faz essa experiência. É processo diário. Todos os dias a gente vai crescendo um pouquinho, né? Mas a gente precisa começar, nem que seja de 1 minuto por dia, a gente precisa dar o primeiro passo. Vamos lá. O Isaac colocou, né? A lista de afazeres. Para mim, uma coisa que ajuda muito é arrumar o quarto. Parece uma bobagem, né? Mas o simples fato de colocar uma música, arrumar o quarto, colocar as coisas externas em ordem, eu começo a perceber que parece que algo se tornou mais ordenado aqui dentro, né? É interessante. Acho que cada um precisa descobrir o que lhe ajuda a se tornar mais inspirado, o que lhe ajuda a ter mais sentido durante o seu dia. E o simples fato, como o Isaac está dizendo, o simples fato de você organizar seus afazeres, aquilo que você precisa realizar, isso é muito importante. Cria um clima de organização externa que reflete no nosso interior. Olha, a pergunta interessante da Zilma Clemente está dizendo: como viver isso sem cair no relativismo? Gostei da pergunta, né? É interessante. Quando a gente pensa em disciplina espiritual, né, todos nós precisamos de disciplina espiritual, disciplina de estudo, para que a gente consiga, de alguma forma, organizar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei da pergunta da Zilma justamente por isso. Ao mesmo tempo, esse organizar a minha vida externa não pode se tornar uma lei irrenunciável que eu não posso quebrar, né? Eu acho que tudo na nossa vida, mesmo aquilo que a gente se impõe do ponto de vista espiritual, né? Eu vou fazer isso a partir de hoje, sem cair nesse relativismo, nessa repetição, é interessante. Porque a gente, para não cair no relativismo, a primeira coisa que eu preciso fazer é observar o que vale a pena para mim, né? Porque às vezes a gente pega um método que não serve para nós, né? Porque deu certo para a amiga, para o amigo, então eu vou começar a fazer. Ou porque eu encontrei num livro. Eu acho que é importante a gente fazer esses testes, né? A gente está falando de disciplina espiritual, disciplina de estudo, de autoconhecimento, e é fundamental que a gente tome consciência do que serve para mim, né? Para tudo aquilo que eu estou vivendo. De repente, alguém tem mais tempo que eu tenho menos, e aí você vai adaptando a sua vida. Mas o que eu quero dizer é que toda disciplina espiritual, ela precisa ser uma experiência leve na nossa vida. Por mais que exija esforço, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, nós temos que fazer como uma experiência de leveza mesmo. Eu acho que não é fácil fazer isso, né? Porque às vezes tem experiências na nossa vida que são desconfortáveis, né? Que a gente precisa aprender a lidar. Mas é importante não cair nesse relativismo, observando aquilo que traz sentido para o meu interior, né? E estar sempre disposto a mudar. Eu acho que esse é um desafio da vida espiritual. Estar disposto a seguir novos caminhos, novas experiências. A Denise está dizendo, é no nosso silêncio interior que encontramos as melhores respostas para nossos conflitos. Que linda frase. Justamente.
A gente se acostumou, parece que a vida nos ensinou a buscar respostas fora de nós, né? Mas como a Denise está dizendo, quando a gente consegue olhar para dentro, é uma experiência libertadora para nós. A Poliana está dizendo que alegria ver esse intelectual da mente no YouTube. Eu confesso para vocês que é a primeira live que eu estou fazendo. Eu não sei se vocês estão observando, mas essa imagem boa não é do computador, não é do celular. Eu estou fazendo um teste aqui com a câmera e estou contente com a imagem, ficou muito boa, a iluminação também. Então, eu quero voltar mais vezes aqui no YouTube. Então, sempre que eu não conseguir fazer um vídeo na segunda-feira, eu quero aparecer aqui ao vivo para conversar com vocês, tá bom? E também para aproveitar essa câmera maravilhosa que Deus providenciou. Então é isso, vamos continuar a nossa última reflexão. Estava falando de expectativas, né? Agora eu pergunto para você, como é que você lida com as expectativas dos outros, né? Você se sente cobrado demais pelos outros? Será que seus amigos, que seus familiares esperam demais de você? Mais do que isso, como é que você lida com essa espera? Né? Eu acho que essa pergunta ela é interessante para cada um de nós. A maneira como nós lidamos com aquilo que o outro espera de nós é fundamental para que a gente encontre sentido no nosso dia a dia. Porque senão a gente se torna refém do outro. Né? Ao mesmo tempo que eu não posso esperar demais das pessoas, porque as pessoas são fracas, as pessoas cometem erros, elas nos decepcionam, isso também serve para nós. Né? Nós não podemos é, gerar expectativa demais nas pessoas. Para mim tem sido um desafio, sobretudo nesse tempo, como eu falei para vocês, eu estou elaborando um projeto, né, primeiro voltado aí para os estudos, para o campo intelectual, e isso exige tempo, exige disciplina diária, e também um outro projeto que exige um pouco mais de inspiração. Então, eu nem sempre eu consigo responder às mensagens das pessoas, né? Eu vejo que elas colocam uma certa expectativa que não me agrada, né? O Papa Francisco fala muito disso, né? Às vezes as pessoas nos colocam num pedestal que nós não gostaríamos de estar. E, e é interessante, né? Eu procuro não alimentar essa falsa expectativa nas pessoas. Então, espero que vocês também consigam fazer isso. E para terminar, vou fazer um comentário aqui a Denise. Parabéns, Galvão. Imagem, iluminação e áudio excelentes, além de sua concentração. Ainda tirei brincadeira e você muito consciente. Eu agradeço demais pela presença de vocês, pelas pessoas que vão assistir essa live depois. E eu gostaria apenas de finalizar essa nossa reflexão com um momento de meditação. Se tem uma coisa que me ajuda na concentração, que me ajuda a ter um pouco de paz na minha vida corrida, né, é a experiência de meditação. Você pode chamar de oração, né? Cada um tem a sua experiência, a sua religião, e nós precisamos respeitar isso. Então, eu gostaria de finalizar esse momento com vocês que estão aqui conectados e com as pessoas que vão entrar depois. E para meditar, a gente sempre tem que tomar consciência da nossa respiração, né? A respiração, ela fala sobre nós, ela diz sobre nós. Se nós estamos cansados, angustiados, preocupados, apressados demais. Gostaria que você observasse agora como está a sua respiração. Olhe um pouco para o seu interior. Como que você se sente nesse momento da sua história, da sua vida? Talvez você tenha alguma decisão para tomar e se sinta inseguro, insegura.
Talvez alguma situação esteja roubando a sua paz. Olhe para essa situação nesse momento, para tudo que você está vivendo. Ansiedade, medo, angústia, incerteza. Saiba que tudo passa nessa vida. Nós precisamos apenas saber o tempo certo de cada coisa, saber esperar. Esperar com paciência, mas esperar também com confiança. Confiança em nós mesmos, confiança em Deus, confiança no amanhã. Olhando um pouco para a sua história, para tudo aquilo que você viveu, você se sente grato por tudo que você é, por tudo que você conquistou até hoje? Quando eu olho para a minha vida com gratidão, tudo começa a fluir, inclusive na minha relação com o outro. Os meus conflitos, as minhas dificuldades de aceitar o outro, o pensamento do outro. A gratidão é capaz de me libertar do julgamento. Um sinal importante de que eu estou no caminho espiritual é justamente a capacidade que eu tenho de não julgar as pessoas. Acolher as pessoas como elas são. Mas, como eu disse, isso exige um olhar para dentro, a experiência de autocompaixão, a experiência de perdoar a mim mesmo. Não tem nada mais libertador na nossa vida espiritual, do que nos perdoar. Perdoar os nossos erros, as escolhas que não deram certo, perdoar as pessoas que não nos amaram do jeito certo. Isso é fundamental para que a vida tenha sentido. Quero agradecer a você por essa experiência, por esse momento. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui no YouTube. Um grande abraço, obrigado pela compreensão, obrigado por estar comigo até esse momento. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.